Olá amigos, tudo bem? É um prazer estar conversando com vocês. O tema é reencarnação. Reencarnação, que é uma lei de Deus, que o Espiritismo estuda e que eu estudo junto com a minha evolução diária e o esforço cotidiano em alcançar algum progresso nesta encarnação. Crer na reencarnação é o tema. Eu escrevi e coloquei num blog que alimento, no sabecaxias.com.br, um texto baseado justamente nisso, porque eu acredito na reencarnação. E vou conversar alguns minutos aqui, numas reflexões, enquanto aguardo o sinal da escola da minha filha, que em 20 minutos deve sair. O suficiente para refletirmos e para conquistarmos merecimento, que é uma coisa muito interessante de se pensar, conquistar merecimento diante da lei da reencarnação. E ontem estou falando hoje na segunda-feira, né, dia 29 de maio. Ontem era domingo, dia 28, 27 e 26, em Caxias do Sul, feriado. E passei esses 3 dias de chuva em Caxias do Sul numa espécie de confinamento doméstico, graças a Deus, somente o percalço de algumas goteiras, enquanto outros irmãos estão alagados, perderam suas casas, perderam tudo, como em Pernambuco, em Maceió, em São Sebastião do Caí, aqui no Rio Grande do Sul, onde estou falando, e que no noticiário aparentavam uma paciência, uma resignação, uma confiança em Deus que nós, no mínimo de contrariedade, não temos. No mínimo de contrariedade não manifestamos, porque somos normalmente rebeldes, revoltados, vida após vida, reencarnação. Eu estou falando por mim, esta é uma parte de mim que está falando. É uma parte consciente da minha razão, da minha consciência que está falando. Uma parte onde o conhecimento conseguiu tocar o meu cérebro, a minha mente, a mente do nosso mental superior, que todos temos, e isso fique claro, né? Não estou falando eu como mente superior, porque todos somos criados filhos de Deus, e todos somos criados na mesma justiça de Deus, simples, puros, ignorantes, pela lei de causa e efeito, através das reencarnações, conquistarmos o merecimento e o progresso, mesmo através do refino, da peneira, do filtro, da dor, que nos mostra o que são os nossos erros, as nossas infrações, as nossas necessidades de correção. Então, o mental superior, que é parte do espírito criado, né, Allan Kardec dividiu em 3 partes, o espírito, o perispírito e o corpo físico, mas o mental superior, que é uma parte de nós que se contata com a nossa consciência divina, está refletindo-se neste momento. Temos acesso a esse conhecimento, a mediunidade, na forma como ela nos é oferecida para um resgate kármico de evolução, passa a ter muitas vezes a sensibilidade de contatar, de absorver, de ter acesso a estes conhecimentos eternos, infinitos. Como disse no Livro dos Espíritos, né? Deus, que é o ser que não foi criado e que é eterno e infinito, quando nos criou, nos deu todo o conhecimento do universo e nos deixou à vontade, nos deixou com a liberdade para conquistarmos o nosso próprio destino pelo livre-arbítrio, pelas leis que ele criou, transitássemos de uma forma a conquistarmos o merecimento, o direito à nossa própria felicidade. E é por isso que Jesus Cristo dizia que deveríamos buscar primeiramente o reino de Deus e o resto nos seria dado por acréscimo. E diz até hoje, na verdade, né? Porque a morte não existe, porque o Espiritismo crê de forma científica, comprovada, a mediunidade já é um fato, a terceira dimensão,
os universos paralelos, o mundo que continua após a morte do corpo físico, a personalidade nossa que continua após o nosso desgaste físico e material continua. Portanto, é preciso que saibamos que ainda vive o nosso querido Jesus Cristo, como já vivia há milhões de anos antes de vir até a Terra, encarnar-se como mestre, como aquilo que deveríamos tentar seguir como modelo, e para que resgatasse o nosso corpo e o nosso espírito da carne. Vencer o mundo material, vencer o mundo das necessidades imediatas, vencer o mundo do medo, vencer o mundo das fraquezas morais de caráter que temos todos os dias, das necessidades animalescas que às vezes, as paixões animais que às vezes incontroladamente ou de forma estimulada por irmãos nossos inferiores ou superiores em busca de vingança, no sentido comparativo a nós mesmos, tentando nos desestimular ao progresso espiritual. A reencarnação, dentro de todo este conceito que quero exercitar aqui neste momento, nos dá uma visão mais ampla do processo, do projeto de formação do espírito em evolução. As coisas do mundo nos ferem, sim, nos machucam, nos sensibilizam, certamente, mas de uma forma a atingir, a tocar um grau de compreensão diferente quando temos a compreensão da imortalidade da alma. Quando temos a compreensão através da codificação espírita, que é simples, mas mesmo que sejam de outras religiões, mas através da codificação espírita, que tornou tudo mais simples para que nós pudéssemos humanamente compreender, impregnados que estamos da materialidade, da forma energética, do consumo das coisas do mundo material, a doutrina espírita cristã que nos tornou, então, acessível esta questão da espiritualidade superior. Muitos pensam, por que eu quero conquistar merecimento? Por que eu não posso continuar sendo um sapo no pântano? Por que eu preciso ser um beija-flor? Por que eu quero ir além de mim mesmo, se posso desfrutar, se tenho a minha vida, a minha mente forte? E até desencarnados pensam isso. Irmãos que se colocam na posição de anticristos, à esquerda do Cristo, e negam a própria evolução espiritual veementemente, profundamente. Não se colocam no mínimo esforço de atingir algum tipo de progresso moral ou espiritual. Por quê? À medida que você entender que você pode ser mais feliz renunciando a algumas coisas de coágulo energético, que você vai fazer menos força mental, espiritual, e a sua forma vai se tornar mais bela à medida que você renunciar ao mal que há dentro de si, que você criou pela sua própria ação negativa contra o seu semelhante, diante do favor das suas ambições em vidas passadas, na roda das reencarnações, quando você teve oportunidades de poder, quando você teve oportunidades de intriga, quando você teve oportunidades de locupletar-se em favor de si próprio, governando alguma nação, participando de algum tipo de governo, de algum tipo de instituição, neste planeta ou em outros planetas de onde muitos de nós que acreditamos hoje no Espiritismo fomos exilados. Então esta parte de mim que ainda está falando, esta parte de mim que aprendi a compreender que não é a parte animal que se reflete quando nós estamos presos aos instintos da carne, quer chegar a este grau de compreensão no dia a dia. Como um brinquedo desses de computação, que você alimenta a brincadeira, que você alimenta a comida, que você alimenta a limpeza e tem ali as porcentagens, os percentuais, não é? Nós, de certa forma, vamos atingindo graus de evolução espiritual e virtudes de acordo com o tratamento que damos à nossa própria evolução, que é um processo totalmente individual na nossa relação com Deus e com o universo. A nossa relação individual com Deus e com o universo, como colocou Jesus Cristo muito claramente, está baseada e sustentada pela lei do amor.
a lei da caridade, a lei de fazer ao próximo aquilo que dele você gostaria de receber, perdoar as ofensas, não julgar, entender que o próximo que você ama pode ter cometido erros muito mais graves do que os seus nesta encarnação, porque certamente em outras encarnações você pode ter cometido erros muito mais graves, ou nesta mesmo. Então, significa abrir mão do ego, do egoísmo, em querer apenas receber aquilo que é sagrado e não doar nada de si, de perdão, de sagrado, de santidade, o que significa perdoar, amar incondicionalmente, esquecer, não ver no outro aquilo que está espelhado em você mesmo, nesta ou noutra encarnação, mas ver o resgate, as coisas boas, aquilo que Jesus Cristo via em todas as criaturas que encontrava e que até hoje, com o seu olhar de bênção, vendo sempre o futuro, as possibilidades de progresso, as possibilidades de evolução, as possibilidades de vida eterna e de luz. Então eu creio na reencarnação por todos esses fatos filosóficos e científicos. Sei que sou eterno. Sei que esta é uma encarnação das mais fáceis, talvez, diante daquilo que Deus já retirou do meu caminho, devido aos erros cometidos nesta encarnação e em outras encarnações. Nunca matamos ninguém, nunca assaltamos bancos, não agimos como corruptores, mas temos nuances, nós temos filigranas, nós temos detalhes das nossas vidas que poderiam ter sido mais bem desenvolvidos. E a isso cabe o nosso próprio inventário moral. Não há necessidade de se confessar a não ser a Deus, mas nós sabemos que o nosso progresso não está totalmente realizado. Nós sabemos que podemos avançar sim, se quisermos, se tomarmos uma decisão firme, se decidirmos nos corrigir no silêncio da nossa própria, entre aspas, solidão, porque sempre estamos acompanhados do invisível, irmãos ou obsessores que testemunham os nossos delitos, ou irmãos de luz que nos inspiram a coragem, o progresso, o desenvolvimento, como neste momento pode-se sentir esta telepática inspiração de aproveitamento de tempo. Às vezes, conseguimos então conquistar um merecimento ao pôr em prática um desejo de levar os nossos irmãos ao conhecimento daquilo que pode melhorar o presente e o futuro, que é a palavra esperança. A morte não existe. Os erros que estão acontecendo governamentais, físicos, passarão. A matéria passará. Este corpo que vos fala passará. Mas a consciência não passa. A consciência é eterna, a vida é eterna, e é pelo amor, pela caridade, pelo perdão que vamos usando a fé raciocinada para nos resgatarmos da nossa própria imoralidade e conquistarmos a imortalidade, a liberdade. Enquanto isso, vamos reencarnando para nos purificarmos. A reencarnação é como que um estímulo ao nosso próprio autodesenvolvimento pelas necessidades que o próprio corpo físico obriga. A sabedoria de Deus é tão grande, é tão magnífica, é tão bela, que este processo nos dá oportunidades incondicionais de lapidarmos a nossa organização física, a nossa organização exterior, a nossa organização moral. Então, para concluir, eu gostaria de agradecer àqueles que chegaram até aqui neste momento de inspiração. Veja que em 15 minutos de tempo, aonde aguardo aqui a entrada da escola, podemos conversar nas redes sociais e deixar um pouco da nossa conclusão de vida para que outros também possam desfrutar deste sentimento. Totalmente inspirado por Deus, totalmente inspirado por algum irmão próximo que esteja aqui, talvez até o próprio anjo da guarda, totalmente inspirado pela necessidade de conquistar merecimento. A reencarnação minha está em processo de andamento, é uma lei de Deus, e peço que nos proteja, Senhor, de nós mesmos, que consigamos aproveitar bem o cumprimento desta lei até a última fração de segundo, renunciando aquilo que ainda precisamos renunciar, que há de ruim em nós e que pode prejudicar o nosso semelhante. Muito obrigado, queridos amigos, foi um prazer este diálogo, um grande abraço, até mais.